Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Para quem acompanha o podcast desde 2020 vai provavelmente lembrar de mim. Meu nome é Lucas Mendonça, sou um dos cofundadores do Diga aí, junto com o Marcelo Mendonça, na época também com o Francisco Machado, e estou aqui incumbido dessa missão de usar o Diga aí, né, usar o espaço do Diga aí aqui no 12º Fórum Liberdade e Democracia do Instituto Líderes do Amanhã. O Marcelo, infelizmente, não pôde estar com a gente, então a gente vai aqui, dentro do possível, tentar substituir o Marcelo, que é insubstituível nesse papel incrível que ele faz aqui como rosto do Diga aí. Aqui ao meu lado está o Thiago Garcia, associado do Instituto, um grande fã e grande ouvinte do Diga aí, que teve a honra também de ser convidado para, junto comigo aqui, fazer esse papel de colher alguns recortes aqui do Fórum Liberdade e Democracia. E a gente tem a honra de gravar a nossa primeira entrevista aqui do Fórum com Guilherme Freire. Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Guilherme é um dos palestrantes do 12º Fórum e ele é formado e mestre em filosofia, sócio do Filosofia do Zero e da Sociedade de Formação Clássica. Guilherme, é uma honra para a gente te receber aqui e eu vou passar a palavra para o Thiago para fazer aí a primeira pergunta para você. Bom, Guilherme, boa tarde, é um prazer receber você aqui no Diga aí e no nosso fórum também. Você vai participar do painel As Virtudes que Construíram o Ocidente, junto com o Bruno Garchagen, mas a gente já quer saber aqui, quais que são essas virtudes? Claro. Então, bom, primeiro o Ocidente, ele tem três bases, três pilares, na verdade, do que é a civilização ocidental, que são basicamente o direito romano, a filosofia grega e a religião cristã. E todas as instituições do Ocidente que você olhar vão passar por essas três, né? Então, Roma construiu as estradas, os aquedutos, mas se você pegar a forma como nós concebemos a ideia de deveres, a própria ideia de que você tem que demonstrar um mérito para crescer numa hierarquia, né? Então, por exemplo, em Roma tinha o cursus honorum, você entrava como legionário, depois podia ser um decano, que é cuidar de 10 pessoas, depois ser um centurião, que é cuidar de 100 pessoas, e no curso honorum propriamente dito, você pode concorrer, por exemplo, a um prédio público, que se você não, que era o edile, e se você não entrega o prédio, você era responsabilizado na pessoa física. Então, foi assim que os romanos construíram todas as coisas. Os romanos tinham muito essa ideia de que você tem um sentido de dever que parte da família e que abraça todas as coisas ao redor e depois vai te tornando um cidadão responsável e que você cresce por meio dessa estrutura de mérito e serviço. De outro lado, você tem a filosofia grega, que tem uma ênfase muito grande na lógica, na ética, na noção de que a filosofia política tem que mirar em princípios mais elevados, então você está buscando uma vida coesa e uma vida que busca a verdade, o bem e a beleza. Então esse é um dos pilares fundamentais. Até os termos, né? A gente usa termos como, quando a gente fica falando em ética, física, filosofia política, não sei o que, nós estamos usando os termos aristotélicos, basicamente retórica, sabe? E Aristóteles foi o formador de Alexandre o Grande, que foi o grande conquistador do mundo antigo, e depois Júlio César, quando ele foi criar o Império Romano, se baseou em Alexandre o Grande, ou seja, a filosofia grega foi gigantesca e continua sendo uma base fundamental. E a religião cristã, noções como misericórdia, a ideia de que tem um sentido último para a vida, a ideia de caridade no sentido mais profundo, todas essas decorrem do cristianismo, né? Se você pensar, por exemplo, a abolição da escravidão é um fenômeno que começa dentro do cristianismo. Era um fenômeno alheio para culturas externas, e que dentro dessa visão cristã, por exemplo, o Brasil foi fundado com uma missa, exatamente Pedro Álvares Cabral, um membro da Ordem de Cristo, que era um grupo de formação de lideranças, um grupo de formação de elites, que formou pessoas em uma formação filosófica, econômica, de navegações, de luta. Então essas pessoas foram as primeiras a dar a volta ao mundo. Fernão de Magalhães foi a primeira pessoa a dar a volta ao mundo. Vasco da Gama cruzou a África e eles criaram esse país continental que é o Brasil a partir dessa base cristã. Eles eram herdeiros dos Templários, né, os membros da Ordem de Cristo. Então você vê como todos os países basicamente foram fundados bebendo disso, né? Então Portugal vem do Império Romano, o Brasil, claro, vem de Portugal. Portugal teve Dom Afonso Henriques, que foi um grande herói. Sei lá, não existiria Inglaterra, por exemplo, se Alfredo o Grande não tivesse, com base em valores cristãos, juntado aquelas pessoas para combater o grande exército pagão na época. E aquilo funda a Inglaterra, sem Carlos Magno, por exemplo, que se dizia imperador romano.
não existiria a França, não existiria a Alemanha, que era o Sacro Império Romano Germânico. Então, assim, os países como nós conhecemos, eles vêm dessa união de espírito religioso, empreendedor, tradicional romano, no sentido até hierárquico da palavra. Tem até o meme, né? Quantas vezes você pensa no Império Romano? E a minha resposta todos os dias. Pensar no Império Romano é quase sinônimo de conhecer política e conhecer história. Então acho que os valores passam basicamente por esses pilares. Né? Muito bacana. Agora, Guilherme, um ponto que é o seguinte, assim, para a gente pode parecer uma pergunta óbvia, né? Mas um dos papéis aqui do Digaí e do Fórum Liberdade e Democracia é disseminar conhecimento e levar as ideias que a gente pensa e acredita para que a população possa também formar seu próprio senso crítico a respeito disso. Nesse contexto, assim, qual é o papel da filosofia, qual é o papel da educação para a prosperidade de uma nação, que é o tema principal do fórum esse ano? Ele é central, né? Porque, na verdade, você sempre vai ter uma visão filosófica, e se você não tiver uma boa visão filosófica, você vai ter uma péssima visão filosófica. Então, hoje no Ocidente, você tem um aparato midiático, universitário, promovendo fundamentalmente ou alguma vertente marxista de filosofia, ou progressismo, que é tipo a religião oficial do novo mundo, né? do establishment global. Então, você vai lá na ONU, você vai lá no Departamento de Estado americano, você vai lá em Harvard, você vai lá no New York Times, você vai lá não sei aonde, e em todo lugar você vê essa mesma pregação progressista. E o problema dessa linha é que você está basicamente usando uma linha filosófica muito limitada em termos de antropologia, de visão humana. Você está literalmente querendo dizer que é relativa à natureza humana, que ela simplesmente não tem uma estabilidade ao longo do tempo, que a verdade é absolutamente relativa, que a beleza é absolutamente relativa. E o que a filosofia boa de verdade ensina, e aí eu diria que a filosofia boa de verdade é muito mais aplicável do que a filosofia deturpada. Se você pega a filosofia deturpada, você vai aplicar isso e falar, bom, a verdade é relativa, então beleza, então vamos para casa, desiste, apaga a luz, o último que sai, fecha a porta e vamos embora. Agora, se você vai discutir agora virtudes como da ética, por exemplo, temperança, que é ser comedido em relação aos prazeres, fortaleza, que é aguentar a pancada para fazer o bem, justiça, que é ter senso de equilíbrio e hierarquia, prudência, que é tomar a decisão certa na hora certa, isso é extremamente aplicável, é uma coisa que você consegue viver na sua vida, né? Então, o realismo filosófico, que é essa linha que parte de Platão, de Aristóteles, que passa por Santo Tomás de Aquino, que passa por tantas pessoas, a economia moderna veio da Escola de Salamanca, e a Escola de Salamanca eles eram, na verdade, estudiosos de Santo Tomás de Aquino. Então, se você pegar o cerne da tradição filosófica, ele redireciona a educação, como fala Platão, né? Educação é o processo de converter para a direção do bem, e isso envolve sacrifício e reordenação da própria vida, e tendo uma educação realista, você vai educar as crianças para as virtudes, então para que elas tenham saúde do corpo, para que elas consigam estudar com propriedade, para que elas consigam ter hábitos produtivos. Eu brinco, eu tenho um exemplo, não sei se vai demorar para contar ele, mas eu falo do Enzo e do Maximus, né? Então, nada contra quem chama Enzo, o fundador da Ferrari chama Enzo, mas o Enzo vai ser educado aos moldes da educação moderna. Então, a gente não vai deixar ele pegar a luz do sol, ele vai ouvir qualquer tipo de música, porque afinal não pode fazer juízo sobre música, ele vai comer basicamente só óleo de soja, ele vai ser que reduz testosterona, então ele vai ser sojado, você vai botar ele num colégio internacional wokeizado, então basicamente o Enzo ele tira nota A em sentimentos, né? E você vai basicamente dar o que todo mundo no mundo moderno fala para educar a criança. E aí a gente pega o Maximus, eles vão experimentar com o Maximus e dar uma educação diferente. Então o Maximus vai levantar peso, vai lutar jiu-jitsu, vai ler a Eneida em latim, vai tocar só música clássica, que opressor, que horror, tocar violino, imagina, e o Maximus vai montar uma tenda de limonada e começar a empreender super cedo, assim. Então imagina que tem esses dois personagens, e a realidade é qual dos dois está mais preparado para lidar com o mundo real, entendeu? É óbvio e é intuitivo, no entanto, toda a nossa sociedade está fomentando o Enzo, aqui no caso, e de fato o Maximus é quase apresentado como um vilão, sendo que na verdade no mundo real, no riscado, na hora da vida real, Maximus está muito mais preparado. No fundo, o Maximus aqui é uma representação do que é educação clássica. E aí, a partir dessa resposta sua, né, eu vou até mudar um pouco do que eu tinha pensado em perguntar aqui, partindo para a nossa última pergunta, para esses cortes aqui do Diga Aí. Estamos quão próximos do ponto de inflexão para as pessoas perceberem que a gente precisa de menos Enzo
e mais máximos? Ou você acha que ainda vai piorar muito isso? Pois é, né? Eu acho que agora teve a eleição do Trump, que não é o ponto, não é a eleição do Trump em si, mas essa eleição do Trump é a mais romana das eleições que tiveram até agora, porque é tipo uma batalha civilizatória mais explícita. Tentaram matá-lo no negócio, né? É uma coisa tudo muito barroco na forma. Eu acho que a realidade está ficando mais escancarada. Eu acho que tantas pessoas estão despertando, é como se esse Leviatã inerte, né? Essa estrutura meio o FED, a burocracia estatal, não sei o que, ela tá. O Leviatã está quase que apodrecendo vivo, né? Então ele tem todas as instituições, mas ele ao mesmo tempo perde a autoridade. Então ele tem todo o poder, mas nenhuma autoridade. E cada vez mais pessoas estão percebendo que isso não funciona, estão percebendo que realmente o caminho não é por aí. Então é uma batalha sobre quão rápido as coisas vão decaindo versus as pessoas reagem porque estão acordando. Então as pessoas estão arrancando o plug da Matrix, o rei tá nu em muitos aspectos. As pessoas viram, sei lá, o candidato presidente dos Estados Unidos, que era o Joe Biden, ele subiu e ele não conseguia pronunciar palavras direito. Isso era uma coisa que era inimaginável. A mídia escondeu isso por 2 anos, e as pessoas viram em rede nacional, todo mundo assim desesperado, falou, cara, o que está acontecendo? Então, é um momento muito empolgante, sabe? Existe um renascimento católico muito forte no Brasil. Eu presencio, sei lá, o Fred Gilson tem 300 mil pessoas rezando terças 3 da manhã. Muitos empresários começaram a despertar e há uma exaustão dessa cultura woke nas empresas. Vídeo, sei lá, o Elon Musk, tipo, dançando lá nos negócios do Trump, mas não é só isso, eu vejo vários empresários pulando fora dessa linha. Então esse despertar dos empresários, essa mudança cultural e espiritual, eu vejo muitas sementes do que pode ser uma mudança e uma transição. Eu só não acho que as pessoas podem achar que isso é totalmente orgânico, elas têm que se organizar lideranças para poder mudar as coisas, senão não acontece do nada, senão as coisas podem só continuar decaindo sem ninguém tomar ação. Então acho que o nosso desafio hoje é formar líderes para que eles possam fazer essa transição de valores errados para valores produtivos e que podem fazer prosperar o Ocidente. Maravilha, maravilha, Guilherme. Bom, como prometido, nosso papo aqui é rápido mesmo, coisa de 10 minutos. Foi um prazer para a gente poder conhecer um pouco mais, poder conversar com você. Em nome do Digaí, do Instituto Líderes da Manhã, da Pex Partners, o mantenedor do Digaí também, e da WOKS, que está aqui apoiando e ajudando a gente nesse desafio de gravar um podcast ao vivo dentro da estrutura do fórum. A gente agradece a sua participação. Thiago, também suas considerações. Guilherme, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à Vitória. A gente espera mais vezes aqui no Instituto Líderes da Manhã e também no Digaí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima gravação com a gente. Obrigado, gente. Até mais. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.